Quais os métodos das constelações? Existem três métodos distintos de trabalhar as constelações. O primeiro deles é as constelações estruturadas. Foi quando o Bert começou e iniciou. Inclusive, na grande maioria dos primeiros livros que Bert compartilhou, escreveu, ele demonstra nessas leituras que as constelações eram estruturadas. O que significa estruturada numa constelação? Significa que o próprio constelador vai determinar a posição de cada um dos representantes. Então ele coloca lá um representante para a pessoa que estava fazendo a constelação, em seguida ele coloca um representante para o pai dessa pessoa, em seguida um representante para a mãe dessa pessoa, e o próprio terapeuta já vai lá e posiciona. Às vezes, Bert pedia para que o constelado colocasse esses representantes. Bert percebia a dinâmica, ia lá e modificava isso. Então, ele fazia a estrutura, ele estruturava. Por isso, constelação estruturada. Logo no início, percebeu-se que essas pessoas tinham um próprio ânimo de movimentar-se, uma própria consciência de se mexer. E aí Bert foi percebendo que isso fazia muito sentido e foi dando essa liberdade para as pessoas. E foi impressionante porque aí se obteve esse entendimento do campo morfológico nas constelações, sobre o como ele realmente atua sobre as pessoas e faz com que elas sintam ou não sintam sensações e situações. Então, um exemplo para que fique bem simples e fácil de entender. Se eu tenho um representante aqui, que é justamente o representante da pessoa que está sendo constelada, e eu incluo um representante do pai, e esse representante, quando ele é introduzido na constelação, ele não é orientado a ficar imóvel. Pelo contrário, olha, você entra aí e veja qual é a sensação que vem a você. Essa pessoa entra e se afasta. Então, quando ela se afasta, o campo morfológico está me trazendo uma informação, e aí eu pergunto para a pessoa que está sendo constelada: por acaso seu pai se afastou de você em algum momento da sua vida? Normalmente essa pessoa vai relatar: olha, meu pai viajava muito a trabalho, meu pai faleceu. E aí percebe-se que esse movimento faz sentido com a história de vida daquela pessoa. Então, esse movimento é um movimento que foi chamado de movimento espiritual. O movimento espiritual é justamente porque ele está em conexão com o todo. Isso não tem vínculo com o espiritismo. É apenas um movimento da amplitude do todo que a pessoa percebe essa sensação diferente. Então, hoje em dia, a metodologia mais utilizada é justamente a constelação espiritual, onde os representantes entram e seguem a sua própria sensação, seguem o seu próprio movimento. Estruturada, constelador estrutura essa posição. Espiritual, as pessoas fluem de acordo com as próprias sensações. E existe um terceiro e último forma de constelação, que é chamada de constelação de alma. Essa constelação, o próprio Bert relata em alguns dos livros dele, que normalmente é uma constelação com pouquíssimos representantes. Um, dois, no máximo três representantes. E ela é uma constelação normalmente chocante. Logo no princípio, onde um primeiro representante entra, já se percebe um movimento diferente, uma conexão maior, diferente da constelação estruturada ou espiritual, onde o constelador vai lá e precisa trabalhar, precisa perceber qual é a dinâmica, precisa fazer alguma coisa dentro do sistema. Na constelação de alma, não. Na constelação de alma, o movimento acontece sozinho. Ele é intenso e o tempo todo está em movimento. E isso é profundamente sentido pelas pessoas, principalmente pela pessoa que está constelando. Então, esse é o movimento de alma, o método de constelação de alma. Constelação de alma não tem como ser definida pelo constelador. Nossa, que legal, vou fazer uma constelação de alma. Muito difícil isso acontecer. Constelação acontece de forma natural. Então a pessoa vem, ela vai falar: olha, eu quero constelar tal tema. E quando começa a constelação, nós nos deparamos com uma constelação de alma. A partir daí, o constelador simplesmente percebe e deixa que isso aconteça, deixa fluir. Então ela não é premeditada, ela simplesmente acontece, diferente das outras duas constelações. Então, esses são os três estilos de constelação. Para finalizar, ainda compartilho com vocês um exemplo de uma constelação de alma que aconteceu no meu trabalho. A pessoa chegou ao meu lado e queria constelar a sua prosperidade, estava enfrentando bastante dificuldades em relação a isso e esse era o objetivo de olhar para isso. Pedi para ela escolher um representante para ela mesma. Esse representante entrou e quando ele entrou, nós já percebemos que estava num movimento. O de alma não existe movimentos bruscos, as coisas não são assim, é tudo
mais simétrico, é tudo mais lento, é uma conexão mais profunda, então não tem ruptura, não tem aquela coisa drástica. Ela pode ser intensa, como vocês vão ver nesse exemplo que eu estou compartilhando, mas é uma intensidade sem essa rapidez, sem essa agilidade, sem nenhum tipo de ruptura de alguma coisa forte, rápida, marcante. Então essa pessoa entrou e quando ela entrou já se percebeu essa conexão. Em vez de ela entrar e parar simplesmente ali dentro do que nós chamamos campo cliente, né? Ela já se dirigiu de uma forma lenta, mas conectada, olho no olho, olhando para aquela pessoa que era justamente a pessoa que estava ao meu lado, que estava constelando. E ela parou bem em frente a essa pessoa. Quando ela parou bem em frente a essa pessoa, a pessoa que estava constelando do meu lado já entrou em um profundo choro. Começou a chorar muito, 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 e ela não conseguia controlar esse choro. Quando ela foi se aproximando, já foi começando a mexer com ela, foi começando a mexer, e quando ela parou ali na frente, ele não aguentou mais e o choro veio à tona. E durante esse choro, ele sempre olhava e não conseguia olhar muito, e de repente ele se ajoelhou na frente dela, fez uma reverência de uma forma ainda muito emotiva, sentindo muito isso. E quando terminou essa reverência, ele sentou do meu lado. No momento que ele sentou do meu lado, o semblante da pessoa que estava ali em frente a ele é como se tivesse conectado e de repente fez assim, ó, desconectou. E aí eu entendi que a constelação tinha acabado. E naquele momento eu encerrei a constelação. A constelação deve ter durado talvez uns 5 minutos, não mais que isso. Tudo isso foi muito intenso, foi muito forte. E a pessoa até olhou para mim e falou assim: Já, Milton? Acabou? E eu falei: Sim, acabou. Trago para vocês que o feedback dela foi o mais importante. Depois de mais de um ano, ela voltou ao Instituto Pulsares e lá no Instituto ela relatou que a vida dela tinha se transformado depois daquela constelação, que a mudança principal foi justamente na vida profissional, onde aconteceram muitas coisas em um prazo muito curto pós-constelação. Ele mudou de profissão, ele mudou de ramo e, consequentemente, o casamento terminou. Aquilo tudo foi mexendo muito com ele, só que de repente ele descobriu um novo relacionamento, percebeu que o novo relacionamento era muito mais leve. E além disso, a sua vida profissional começou a deslanchar. Olha que interessante, né? O quanto é importante também não julgarmos. Mas como não julgar uma constelação que às vezes parece breve, você não entendeu nada, mas na verdade foi muito profunda e foi extremamente transformadora. Legal, gente? Então, esses são os três tipos de constelação: constelação estruturada, constelação espiritual e constelação de alma. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima aula.